Os gadarenos endemoniados. Mateus nos narra que Jesus teria expulsado vários demônios, aonde ele se colocava como uma legião de algumas pessoas que estavam sendo atormentados e perseguindo e atormentando as pessoas da região. Mas no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, nós queremos ir um pouco além. Nós queremos, num vídeo curto de apenas 15 minutos, analisar justamente se o termo endemoniado seria o correto. E se justamente qual que seria esse poder e esse amor do Cristo ao livrar essas pessoas e qual que seria a consequência também para esses demônios. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus. E estamos de volta em mais um vídeo do nosso estudo. Hoje com o capítulo 8, versículo de 28 a 34, onde nós trazemos a questão da obsessão. Conforme nós dissemos lá no início do vídeo, fala de gadarenos endemoniados. E nós vamos começar justamente com isso. Será que utilizar o termo endemoniado, de demônio, é o termo correto a ser utilizado? Kardec analisa justamente sobre isso, porque nós vamos analisar que todas essas questões de aonde dissemos ou trabalhamos muito com a questão da possessão, se trata justamente da obsessão, aonde Kardec nos traz que ela tem graus, essa obsessão. Ela começa com obsessão simples, passa pela fascinação até chegar na subjugação. Nesse caso, justamente retratado por Mateus, nós vemos que eles estavam totalmente subjugados, ou seja, eles não tinham mais o domínio sobre si, e ali os chamados demônios, que na realidade são apenas obsessores. Não trazemos a palavra apenas de um ponto de vista de minorar o grau de sofrimento deles, mas nós queremos dizer o quê? Que são pessoas, são justamente não pessoas, são espíritos como eu e você. E nós devemos trabalhar por quê? Já trabalhamos em outro vídeo do nosso estudo sequencial, mas não precisa correr lá. Vai depois na nossa playlist, coloque em dia os vídeos, mas fique nesse vídeo aqui. Se você gostar, aí você vai lá na nossa playlist, aproveita, se inscreva no canal e justamente engrandeça ainda mais esse estudo com seus comentários, porque no primeiro comentário nós vamos colocar um material de apoio. E trabalhei sobre isso e tem uma palestra minha que eu vou colocar o link na descrição, onde eu trabalhei a questão da obsessão. Como que ela é trabalhada? Uma palestra de 1 hora, mais aprofundada, para quem quer se aprofundar. Ela está no meu Instagram, onde eu irei colocar o link, tanto eu vou tentar colocar na descrição, mas se não der, eu coloco no primeiro comentário em si, essa palestra. Quando nós analisamos a questão de demônio, de endemoniado, muitas pessoas colocam como se fossem seres criados justamente para atormentar, para realmente subjugar, para colocar pessoas em prova. Nós vemos até em desenhos animados um demôniozinho daqui, um anjinho daqui, aí um fala uma coisa, o outro fala outra. Esse termo em si é muito utilizado no nosso cotidiano, onde nós vamos colocando isso dentro de nós, analisando como um ser realmente criado para aquilo. Nós vemos pelo estudo, principalmente da doutrina espírita, e até pela questão da razão, que Deus, no seu infinito amor, ele não iria criar seres justamente para atormentar. Deus, ele é puro amor em si. Mas o que seria, então, esses endemoniados? O demônio em si, ele é apenas um irmão transviado. Eu, por exemplo, posso nessa vida, por exemplo, vou citar somente um exemplo, uma pessoa que, por exemplo, teve uma desavença muito grande comigo. E ao desencarnar, eu fico com ele justamente numa ligação mental, aonde no Evangelho Redivivo trata muito sobre essa questão da ligação mental de Marta Antunes pela fé no livro 2. Nós vamos colocar um pouco, partes desse material de apoio, mas é bom também você adquirir o livro. O Evangelho Redivivo é lindo, os seus. Então adquira também o livro, porque tem muito mais do que eu vou colocar no comentário.
E ele fala o seguinte: começamos por afirmar que, para um espírito, encarnado ou desencarnado, produzir interferência negativa no modo de pensar ou agir de alguém, é preciso, em algum momento, haver sintonia entre ambos. Sintonia que é, em geral, determinada por afinidade moral e ou intelectual. Assim, a obsessão apresenta características muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Só para vocês analisarem a questão, por exemplo, por que Kardec coloca justamente em questão de graus? Nós vemos isso até pela razão que as pessoas que estão sofrendo a influência do mal têm sim graus de evolução. Tem pessoas que sentem de uma maneira simples, tem outras que sentem mais, né, ali arraigado em si, e tem outras que perdem justamente até a questão do livre-arbítrio se entregando. Mas aí nós vamos vendo que, trabalhando ali no Evangelho Redivivo, nós vamos vendo que você tem que ter uma influência, uma ligação mental. Ou seja, como você deve se desvencilhar. Aí agora nós vamos partindo mais também para uma questão do estudo. Ele não só trabalha nessa questão de analisar sobre o tema, mas partindo mais sobre uma questão ainda maior. Como você se desvencilha de espíritos obsessores? É você justamente mudar o ponto, porque ele se liga a você por uma ligação mental. E se você não mudar suas atitudes, por isso que nós falamos muito de reforma íntima, você tem que mudar a sua vida para justamente mudar as influências que estão sobre vós. Tanto que Jesus, ao fazer várias questões de cura, questões ali justamente de ajudar as pessoas, ele falava: vá e não peques mais. Ou seja, você tem que se reformar intimamente, porque não basta nada. Por exemplo, você pode vir obter uma ajuda aqui, vamos supor, essas sessões, por exemplo, que retiram espíritos. Ah, vou retirar. Retira ele em si, mas pela ligação mental, se você manter as mesmas atitudes, se você manter as mesmas condutas, você vai atrair ele e muito mais. Ao ponto de que, no capítulo em si, ao responder, vocês vão ver que Jesus pergunta: ao chegar do outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho, conforme nós dissemos no início. Várias pessoas estavam fugindo dali justamente porque eles estavam totalmente subjugados. E eis que puseram-se a gritar: que quereis de nós, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ou seja, havia um tempo previsto, mas ele foi lá. Ora, a certa distância dele havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhe disse: ide. Eles saindo foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar. Do alto de um precipício pereceu nas águas. O que se apacentavam fugiram e dirigiram-se às cidades. Contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, ao vê-los, rogando-lhes que se retirasse do seu território. E é bom, porque o que acontece? Isso é narrado em 3 evangelhos em si, que são o evangelho de Mateus, o de Lucas e o de Marcos. No de Lucas e de Marcos, ele vai um pouco além, ele tem mais alguns detalhes em si. O de Mateus, ele trabalha sobre isso. E até fala um diálogo ali no de Lucas e de Marcos em si, com os espíritos, demonstrando que eram muitos, que era uma legião em si, e aqui trabalha muito isso, ou seja, que eram muitos espíritos a atormentar aquelas 2 pessoas, no outro trabalho de uma, e aí a gente tem que pegar o evangelho, como eu sempre digo nesse estudo sequencial, você não deve ler ao pé da letra, você tem que tentar retirar os ensinos necessários aqui dentro. Até sobre esses ensinos necessários, no Evangelho de Vivo ainda fala assim: o texto de Mateus é mais sintético, o de Marcos e Lucas são mais extensos, por apresentar informações complementares a isso. Mas, conforme eu disse, nós devemos trabalhar o quê? A questão da essência.
Ali tinham pessoas que estavam sobre o quê? Sob subjugação. Elas estavam justamente atormentadas. E aí nós já ensinamos ali no início do vídeo, agora mesmo, como que você se livra de obsessão. E aí nós vamos vendo a figura de Jesus. A figura de Jesus ali era de um espírito o quê? Um espírito superior. Ele foi acusado em várias ocasiões de realmente, ao expulsar demônios, dele ter uma ligação com os demônios. É um absurdo em si, porque nós vamos vendo que de uma superioridade moral, Jesus tinha o quê? Vamos dizer, um poder em si sobre as pessoas, ou sobre os espíritos em si. Nós tratamos isso sobre a questão que ele acalma a tempestade. Ou seja, ele age. Quem não viu esse vídeo, vai lá, veja. É um vídeo que eu gostei muito, porque eu não tinha visto sob esse ângulo. Quando eu fui me aprofundar um pouco mais, eu tinha visto sobre esse ângulo. Ou seja, há espíritos em toda parte, inclusive interferindo e agindo o tempo inteiro sobre as questões da natureza, do plano de vista material em si. Então, Jesus, ao acalmar a tempestade, ele faz o quê? Com o seu fluido, com realmente a sua inteligência, a sua mentalidade, a sua superioridade moral, ele interfere com estes espíritos. E aí que vem essa questão da superioridade de Jesus. O que o texto mostra para nós? Que quem está com Cristo, ele não sofre nenhum tipo de subjugação em si. Porque Jesus, em uma palavra, ide. Ou seja, ele determina, ele sabe aonde colocar cada pessoa. E nós vamos vendo justamente isso. O que nós queremos com esse estudo sequencial do Evangelho de Mateus? Que você analise esses trechos em si e você retire aquilo que é mais importante para o seu engrandecimento. Ou seja, não é de um ponto de vista histórico apenas, mas é um ponto de vista realmente de reforma íntima, aonde dentro desses graus de obsessão você vai ver no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os espíritos influenciam na nossa vida? Aí a resposta é muito grandiosa em si. Ela fala assim: muito mais do que vos imagineis, a ponto de algumas vezes são eles que vos conduzem. Ou seja, você tem a influência não apenas nessa questão da obsessão, mas você tem a influência de espíritos bons que querem o seu progresso. Quer o seu progresso o quê? Para você realmente você se engrandecer ainda mais e chegar a uma reforma íntima e chegar ao quê? A uma capacidade moral aumentada. É isso que nós queremos de você aqui. Que você retire, que você veja esses estudos e retire aquilo que é principal. Essa manada de porcos, Kardec define o pensamento espírita a respeito. O fato de alguns espíritos maus terem sido mandados meter-se em corpos de porcos é contrário a todas as probabilidades. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal inspirava horror e não oferecia nenhuma utilidade para alimentação. Não é por ser mau que um espírito deixa de ser humano, embora tão imperfeito que continue fazendo mal. Depois de desencarnar, como fazia antes, é contrário a todas as leis da natureza que ele possa animar o corpo de um animal. É preciso, pois, ver esse fato, a existência de um desses exageros tão comuns nos tempos da ignorância, de superstição ou talvez de alegoria destinada a caracteres de pendores imundos de certos espíritos. Isso está na Gênese. Ela está no capítulo 14, item 34, página 282. Ou seja, por essa explicação aqui de Kardec, nós vamos vendo que nós não precisamos adentrar na questão de que foi mandado para porcos, o que seriam esses porcos. Tem uma outra analogia, que ele foi expulso lá desse país dos Gadarenos, porque ele estava fazendo muita ruaça, mas eles não viram o quê? Eles não viram o amor do Cristo. O amor do Cristo, eles não analisaram que ele expulsou os demônios e livrou aquelas pessoas. E nos outros textos até trabalha sobre isso, que essa pessoa que teriam retirado, né, Marcos e Lucas retratam um pouco mais sobre isso, eles queriam seguir o Cristo, mas Cristo falou: volte ao seu cotidiano, volte a fazer aquilo que você faz. Então, o que nós queremos nesse estudo sequencial do Evangelho de Mateus? Que você se aprofunde, não de um ponto de vista de entender o Evangelho simplesmente para fins de história,
história, fins, vamos supor, teológicos, mas para fins de o quê? De engrandecimento da sua alma, de engrandecimento do seu corpo físico e do seu corpo espiritual, aonde nós temos o lema: estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Então, nós vamos vendo isso. Você hoje aprendeu aqui que a questão da obsessão ela pode sim ser afastada. É só ter a confiança no Mestre. Ele tem a superioridade, mudança de conduta, porque é uma transmissão e uma influência de pensamento. Então, você tem que mudar a conduta para você afastar os espíritos do mal. E aí, independente do grau, se é uma subjugação leve, uma fascinação, que é onde o espírito fascina o médium e realmente são espíritos mais perversos, uma subjugação, onde são espíritos mais tenazes do mal, onde realmente retira o livre-arbítrio, você vai saber realmente se livrar disso. O primeiro caminho é procurar os ensinos de Jesus, porque o Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. E é justamente sobre isso. O mestre, o modelo e guia aonde vai realmente trabalhar com você ainda mais. Então vá lá, assista os outros vídeos. No primeiro comentário desse vídeo vai ter um material de apoio onde você vai poder se aprofundar um pouco mais e nós nos vemos no próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. E um agradecimento a todos que estão fazendo esse estudo acontecer, comentando nos vídeos, compartilhando com outras pessoas que queiram estudar também o Evangelho. Isso é muito importante, é levar essa mensagem do Cristo. Isso é o mais importante para nós. Então fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Com a graça de Deus estaremos aqui reunidos.